E a nossa primeira convidada dessa noite é Marília Campos, prefeita eleita na cidade de Contagem, em Minas Gerais. Boa noite, Marília, seja muito bem-vinda. Boa noite, Cosmo. Boa noite, Naama e todos os ouvintes Boa da noite. TVT Brasil Atual. Prazer é tudo nosso, viu, Marília? Olha só, já vou começar com você direto, viu? 2021, você assume a prefeitura de Contagem. E Marília, tem grandes desafios pela frente, né? O Brasil aí com uma taxa de desemprego muito alta, a pandemia do novo coronavírus que parece não dar trégua aqui em todo o Brasil. Eu queria que você falasse para a gente dos desafios que você imagina à frente aí da prefeitura de Contagem. O primeiro desafio é que a gente constituiu uma equipe de transição e a gente espera que a gente consiga se preparar para assumir o governo e garantir que não ocorra a interrupção dos serviços públicos. Mas mais do que isso, a gente toma posse em época de chuvas. E chuvas aqui em Contagem significa enchente, significa risco geológico, e a gente espera que a gente possa se preparar melhor para que não ocorra tragédias como já ocorreram no passado aqui na nossa cidade. E também estamos na expectativa de que tenha o controle da taxa de transmissão do vírus para que a gente possa garantir uma volta às aulas em fevereiro de forma segura para toda a comunidade escolar, e para isso a gente está elaborando protocolos não apenas sanitários, mas também protocolos pedagógicos para que a gente consiga garantir que os nossos estudantes e que as nossas estudantes frequentem as aulas a partir de fevereiro. Esse é um grande desafio inicial. E é claro que o nosso governo vai estar focando muito numa proposta de desenvolvimento econômico local, entendendo que desenvolvimento econômico ele tem que encontrar ressonância no projeto nacional e estadual, mas o município não pode lavar as mãos. Eu acho que a gente tem que amparar o setor produtivo e, para isso, a gente se prepara para rever a política tributária municipal, verificar o que é possível fazer para renegociar os débitos que estão ajuizados, e especialmente os débitos ajuizados das pessoas jurídicas, para que a gente possa ajudar na retomada. Nós também estamos preparando políticas como empreendedorismo, economia familiar, economia solidária, empreendedorismo, para que a gente possa organizar a atividade informal que se espalha por toda a cidade, mas eles se espalham para garantir renda e o sustento das famílias. Mas é importante a gente pensar na proteção desses trabalhadores e trabalhadoras que se espalham por toda a cidade, até porque eu não acredito que a gente terá uma retomada imediata da economia formal e nem, portanto, do emprego formal. Então, a gente vai ter que lidar com essa realidade para que a gente consiga garantir renda para as famílias. Então, eu penso que a gente vai ter que estruturar de forma criativa a Secretaria de Desenvolvimento Econômico com essas políticas, e a Secretaria do Trabalho também preocupada em garantir políticas de formação de mão de obra, em particular a mão de obra para ser preparada para disputar o mercado, que existe uma qualificação maior, como o segmento da informática, da tecnologia, e a gente se prepara para experiências também do startups, que é um empreendedorismo que tem tido experiências em várias cidades do nosso país de sucesso. Agora, Marília, quando a gente fala na atividade econômica, no setor econômico, a gente sabe que um dos grandes desafios para os próximos prefeitos de todo o país será lidar aí com uma possível queda na arrecadação da receita num período pós-pandemia aí da Covid-19, né?
com a diminuição da atividade econômica, com o desemprego em alta e também com a possibilidade aí do fim do auxílio emergencial, a tendência é que os municípios arrecadem menos e, portanto, tenham aí menos recursos para investir em setores importantes, como a saúde, educação, mobilidade. Como é que você vê esse cenário da capacidade mesmo de investimento, né, para a melhoria de serviços tão importantes aí em Contagem? Eu acho que nós tivemos esse ano, um ano onde o governo ele teve uma posição de negacionista, o governo federal, em relação à questão da pandemia, o que culturalmente e também gerou muitos problemas, porque ele poderia ser um grande exemplo para a população, para que a população se resguardasse, mantivesse o isolamento e tomasse os cuidados necessários para evitar a proliferação do vírus. Mas, infelizmente, o nosso presidente não tomou essa atitude. E eu espero que ele tenha um comportamento diferente caso a gente tenha o agravamento da pandemia em 2021, porque a gente educa as pessoas pelo exemplo. Então, a gente não pode cobrar das pessoas o distanciamento ou hábitos se o próprio presidente da República, que deveria ser a autoridade que educasse pelo exemplo, ele não deu esse exemplo, muito pelo contrário. Ele foi irônico e negou o tempo todo a questão da pandemia, dizendo que era uma gripezinha, né? E é uma gripezinha que matou milhares em todo o mundo, e também no Brasil, e também no nosso estado, e também na minha cidade. E a minha expectativa também, caso ocorra o agravamento da pandemia, é que o governo estabeleça a mesma política que estabeleceu em 2020, mais recursos para a saúde, para cuidar da população, uma vez que hoje nós temos o teto dos gastos públicos que dificulta ou até mesmo impede um repasse constitucional além do que a gente precisa. Então, ou ele revê a política do teto do gasto público, ou ele garante o repasse especial, extraordinário, para as políticas, em especial a política da saúde, né? Que aqui em Contagem nós tivemos ampliação do atendimento, de equipamentos e de medidas de tratamento também. E para compensação de receita, eu espero também que, diante da possível queda de receita, porque muita empresa fechou, especialmente o segmento de prestação de serviços, comércio, que gera muito emprego, então a gente teve muitas empresas fechadas. A minha expectativa é de que o governo federal estabeleça as compensações em arrecadação daquilo que a gente perder de arrecadação em função da pandemia. Então, eu acho que é repetir a mesma política. E, claro, né, o amparo em termos de renda, né, é fundamental, não apenas para que as famílias possam sobreviver, mas porque quem tem renda consome. E isso garante, né, que haja consumo e, portanto, o comércio funcione de uma forma precária, mas que ele consiga manter o nível de emprego na área comercial. Agora, Marília, Contagem é uma cidade com mais de 600 mil habitantes. A senhora era deputada estadual, né? Continua, porque ainda não tomou posse à frente da Prefeitura de Contagem. O que fez a senhora sair da Assembleia Legislativa para ir disputar a Prefeitura de Contagem? O que levou? Quais os objetivos que tiraram a senhora da Assembleia Legislativa de Minas para ir concorrer à eleição e ser eleita uma das poucas mulheres que vai dirigir, a partir de 2021, cidades acima de 200 mil habitantes, Marília? Cosmo, só uma questão que eu esqueci da pandemia. É fundamental que o governo compre as vacinas para garantir que os municípios, de fato, façam a vacinação em massa.
né? Porque se deixar a cargo de cada município comprar a sua vacina, possivelmente nós não teremos recursos. Então, essa exigência de recurso para a vacina será fundamental para a gente conter a taxa de transmissão. Em relação à disputa, é como você disse, né? Só que com um complemento que eu já fui prefeita, eleita e reeleita no município de Contagem. E eu não tinha como estratégia voltar às questões apenas municipais. Eu estava desenvolvendo um bom trabalho no mandato de deputada estadual, muito desafiada, porque é uma realidade muito diferente, mas a cidade, depois que eu saí, em função de administrações que não foram aprovadas pela população, muito antes pelo contrário, o prefeito atual tem 5% de aprovação, então, assim, 75% de rejeição, né? Então, na primeira possibilidade que eu tinha, eu recusei. A cidade fez um movimento por internet, eu ando muito nas ruas, um movimento que eles chamaram de Volta Marília, né? Depois, fizeram um movimento por internet, pelas redes virtuais. Então, era quase que insustentável não atender o apelo da população, né? O próprio partido, o PT, deixou isso muito livre, que fosse uma escolha minha, mas eu, como uma liderança que sempre escuto a voz rouca das ruas, né? Eu atendi a um chamado popular, né, para que eu fosse candidata a prefeita nessas eleições. E também, né, claro, quando a cidade me quer de volta, é porque sente confiança, sabe que eu tenho experiência, sabe que eu tenho compromisso para dar uma arrumada na cidade e voltar a cuidar melhor da cidade e das pessoas. Agora, Marília, na terça-feira você esteve com o atual prefeito de Contagem, o Alex de Freitas, para começar aí esse processo de transição. Você já tem um plano emergencial para o início do seu mandato, a partir de janeiro? Sim. Nós, é claro que a gente fez o plano emergencial fora da prefeitura. Agora, com a equipe de transição, nós vamos ter mais dados, espero, né, para desenvolver esse trabalho assim que a gente tomar posse, né, com mais eficácia, com mais competência. Então, de posse dos dados, nós poderemos elaborar, né, um volta à escola, né, de forma mais segura. E aí, aprofundando mais essa questão, o que seria um protocolo pedagógico, né, e também sanitário, né? Entender que hoje, até porque os alunos da rede pública não têm, todos eles, né, e todas elas, acesso à internet e acesso a equipamentos de tecnologia, nós só temos condição de garantir essa relação com os alunos de forma presencial. E o que a gente pretende fazer é garantir um rodízio ou diminuir o tempo escolar, de forma que essa relação com os alunos, ela se dê tanto na escola como em casa. E, então, o tempo escolar, ele será considerado como o tempo de casa, onde os alunos fazem as suas pesquisas, e certamente serão muitas. Nós teremos que desenvolver muito essa autonomia, o autodidatismo, né, com orientação dos nossos educadores e educadoras. Nós vamos ter que desenvolver essa disciplina, essa autonomia nos alunos, para que eles estudem em casa também, né? E, na verdade, então, a relação a ser construída é outra,
em vez de 4 horas dentro da escola, talvez 2, ou um funcionamento talvez algumas vezes por semana, né? Mas em casa, com acompanhamento e monitoramento pelos nossos educadores. E o protocolo sanitário é a questão de você educar os alunos e alunas e, através disso, também educar a família, né, para os hábitos de higiene, para os hábitos de distanciamento social, para os novos hábitos de convivência, né, que a pandemia impõe, né? Inclusive hábitos de andar a pé em vez de andar de carro ou de ônibus, né? Então, frequentar espaços que, de fato, estabeleçam condições sanitárias de convivência. Então, a vida escolar vai ser muito isso, né? E, obviamente, também garantir que a nossa rede faça a vacinação em massa para que a gente possa ter mais condições de convivência, né, de forma socializada. E, como eu disse, né, nós estamos preparando também para as enchentes. Isso significa garantir equipamentos de prevenção e também garantir políticas de amparo caso ocorra o que aconteceu no ano passado, né, onde pegou de surpresa uma grande parte da cidade, seja com risco geológico, seja com risco sanitário. Eu estou aqui coçando o nariz e não pode, né? É um péssimo exemplo, inclusive, né? Então, é isso, né? E o que a gente está pensando também é verificar se as condições financeiras e orçamentárias do município vão permitir algum tipo de amparo para a população, para que ela possa complementar, obviamente, para que ela possa sobreviver nesse período, né? A prefeitura hoje já tem um grande... Oi. Marília, exatamente, você tocou nesse ponto, desculpa te interromper, mas a minha próxima pergunta seria nesse sentido, né? A equipe de transição já sabe, já tem uma prévia de como está o caixa atual da Prefeitura de Contagem, porque para fazer essa transição segura e tranquila, já prevendo o que vai vir a partir de janeiro de 2021, saber desses dados do caixa da Prefeitura é muito importante, não é, Marília? Os dados que a gente tem da prestação de conta da Prefeitura, os oficiais, e os dados que a gente teve na reunião com o prefeito, nós vamos ter saldo em caixa, algum saldo em caixa, tá? Mas eu, particularmente, nós temos um volume de obras muito grande no município, um grande número de contratos no município que vão estar vencendo. E serviços dependem muito da continuidade dessas obras e também desses contratos. E a gente sabe que, quando vai renovar, tem sempre a renegociação do valor dos contratos. Então, não tem muita segurança, né, de quanto exatamente nós teremos livre para fazer o investimento no sentido de estar amparando as famílias com algum nível de ajuda, né? Hoje, a cidade já tem um grande número de pessoas no Bolsa Moradia, que paga R$ 700 por cada família, né, que foi vítima, né, de tragédia ou estágio de vulnerabilidade, enfim. Me parece que são mais de 4.000 famílias que estão no Bolsa Moradia. Então, é um número alto, né? E que a gente vai ter que, inclusive, preparar um pouco o caixa para caso tenha que aumentar o valor do Bolsa Moradia. Agora, a situação da cidade é que tem uma arrecadação expressiva, é um orçamento que a gente tem em torno de 1,2 bilhão, né? Mas a gente não sabe exatamente quanto que arrecada ou quanto vamos arrecadar o ano que vem, porque é uma arrecadação que depende muito, né, especialmente a municipal, o IPTU, por exemplo, ou taxas,
ou ISS, né? Depende muito de como que vai estar a situação da pandemia, né? Mas a gente trabalha com a previsão de déficit, né? Porque vai demorar um tempo para as empresas. Então, talvez o processo de renegociação, de redução de impostos que a gente pretende fazer, como, por exemplo, o IPTU, ele estimule a pessoa a pagar, até porque ela poderá ser beneficiada pela renegociação dos débitos ajuizados. Agora, Marília, vamos falar um pouquinho mais aqui sobre a necessidade do fortalecimento do Sistema Único de Saúde, né? Porque enquanto o Brasil aguarda pela vacina contra a Covid-19, além de ter que lidar aí com os casos de contaminação, os municípios também terão que dar, a partir do ano que vem, com a chamada demanda reprimida, né? Há uma expectativa que, com o aumento na demanda dos exames, por exemplo, tem a questão do empobrecimento gerado pela crise econômica, que vai aumentar a pressão sobre o SUS, já que muitas famílias perderam seus planos de saúde durante esse período, né? E a gente também tem as possíveis sequelas deixadas nos pacientes que resistiram aí à contaminação ao vírus. Todos esses problemas, eles surgem em um cenário muito difícil, você falou já aqui com a gente, tem a questão do teto de gastos, que acaba reduzindo também os repasses à saúde pública. Como é que você vê esses desafios na área da saúde, sobretudo na necessidade do fortalecimento do Sistema Único de Saúde, tão importante para dar conta dessas necessidades das populações de todos os municípios brasileiros, neste período também, pós-pandemia, com Covid? Você demonstrou também a sua preocupação com a distribuição da vacina, do governo federal auxiliar. Como é que você vê esse cenário a partir do momento que assumir ali a Prefeitura de Contagem? A gente herda um orçamento que é aprovado nessa atual legislatura, mas com as prioridades que o governo apresentou. Certamente as minhas prioridades são outras, né? Como, por exemplo, a questão da saúde é uma prioridade, né? Então, se for necessário, retirar recursos de outra secretaria, de outros lugares, nós vamos promover remanejamento orçamentário, discutindo com a Câmara, para conseguir amparar a cidade na política pública de saúde. Foi o que você disse, né? Você tem hoje a pandemia que, por si só, ela traz, né, uma corrida muito grande para a área da saúde, ela aumenta a demanda, e você tem a situação socioeconômica em função do desemprego, que as pessoas migram, não apenas para a área da saúde, mas também para as escolas, né? E requer mais política de assistência. Então, nós teremos que atender mais essas políticas sociais. Então, nós vamos reestruturar as unidades básicas de saúde, né, e vamos ampliar o número de profissionais para garantir o atendimento na atenção primária. Como vamos também reforçar o atendimento nas UPAs e também na área hospitalar. E a questão da fila de espera de consulta especializada, de cirurgia letiva, depende muito, porque a gente faz mutirões e esses mutirões a gente compra esse atendimento na iniciativa privada, que neste momento não está fazendo em função do Covid. Nós temos hospitais aqui que não estão aceitando mais pacientes de Covid, hospitais privados. E a informação que eu tive aqui é que 75% dos leitos públicos do meu município já estão ocupados com a questão da Covid. Nós temos, inclusive, um hospital que foi aberto de campanha para fazer o atendimento. Então, essa é a realidade, eu espero que a gente consiga controlar, né? O prefeito Calil, em Belo Horizonte, já decretou que a partir de segunda-feira não se vende mais bebida alcoólica nos bares e nos comércios, para evitar aglomeração. E certamente nós teremos que endurecer o jogo, né, para fazer um controle sobre as aglomerações que estão existindo. Perfeito. Inclusive, Marília, eu quero já só avisar, Cosmo, que em função da pandemia,
até para a gente dar exemplo contrário à aglomeração, certamente a transmissão de cargo e também a posse na Câmara será virtual para a população. Só estará presente o secretariado, né, a prefeita, com a equipe reduzida, para a gente garantir na não proliferação e também que a gente dê o exemplo para a cidade de que a gente tem que tomar medidas sérias para prevenir a proliferação do vírus. Perfeito. Marília, obrigado pela gentileza de falar com a gente. Boa sorte para você a partir de 2021, retomando aí a administração da Prefeitura de Contagem em Minas Gerais. Boa sorte aí, que, enfim, tudo possa acontecer da melhor forma possível. E você dando o exemplo aí da questão da segurança, acima de tudo, por conta, para prevenir o contágio pelo novo coronavírus. Marília, obrigado. Até uma próxima oportunidade. Abraço.